Bom, nós vamos agora no módulo 9 resolver 3 exemplos sobre campo de indução magnética, né? Esse primeiro exemplo é um exemplo conceitual. Vamos ler com um pouquinho de cuidado, né? Bom, o que fala esse exemplo? Um estudante coloca uma bússola em 5 posições diferentes a uma mesma distância radial de um fio retilíneo muito longo. É muito interessante observar que o fio é esse aqui, ó. Esse é o fio. O fio não está no plano do papel, o fio está perpendicular ao plano do papel. Nós vimos lá na aula em PowerPoint que qualquer vetor que for representado por um círculo com uma bolinha é um vetor que é perpendicular ao plano do papel e está apontando para fora, está saindo, né? E qualquer vetor representado por um círculo com uma cruzinha é um vetor que é perpendicular ao plano do papel, mas está apontando para dentro do plano do papel. Então, esse é o nosso fio, né? O que representa o fio? O fio não está nem na horizontal nem na vertical. Ele está perpendicular à folha do papel, ele está cruzando a folha do papel e como ele é xizinho, ele está apontando para dentro da folha do papel, ou seja, a corrente, se eu imaginasse que a minha caneta aqui, né? A minha caneta é o fio, né? O fio estaria desse jeito com a corrente apontando para dentro, para baixo, né? Não estaria apontando para cima, mas para dentro da folha do papel, né? E aí a gente sabe o quê? Que corrente elétrica cria campo magnético. E esse campo magnético vai influenciar uma bússola, se eu colocar essa bússola em volta do fio. E é isso que ele está querendo, né? O fio é colocado perpendicularmente ao plano da página no ponto P. Aqui está o ponto P. Desprezando-se os efeitos do campo magnético da Terra terrestre em relação ao produzido por essa corrente, determine a posição que indica o alinhamento correto da bússola. Explique detalhadamente a sua resposta, né? Então, aqui eu representei, nesse fio, eu estou representando aqui o nosso fio, né, com a corrente apontando para dentro, que é o símbolo do xizinho, e eu tenho várias posições onde a bússola pode ser colocada. O que diz a regra da mão direita, né? O polegar da mão direita tem que estar em cima do fio apontando para a corrente, então o polegar vai estar para baixo. O sentido em que os dedos girarem em torno do fio é o sentido das linhas de campo. Então, as linhas de campo vão estar girando no sentido anti-horário, né? Se o polegar estivesse para cima, as linhas iriam girar em torno do polegar no sentido horário, mas com o polegar para baixo, as linhas vão girar no sentido anti-horário. Então, essa minha linha de campo aqui, ela vai estar girando segundo os dedos da minha mão no sentido que é o sentido horário, né? Desculpe, no sentido horário. Se eu colocar a agulha da bússola aqui em cima, né? Ou embaixo, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou nesse ponto aqui, como é que fica o campo, né? O campo tangencia a linha. Então, o campo aqui em cima vai tangenciar a linha de campo e o campo aqui vai apontar no mesmo sentido que a linha aponta. Mesma coisa, o campo magnético vai tangenciar apontando no sentido em que a linha está girando. O campo aqui tangencia a circunferência, né? A mesma coisa em todos os pontos ao redor da linha de campo magnético, né? Inclusive nesse aqui, olha. Então, se eu sei o sentido da linha, as linhas, então a cada ponto para determinar o campo, eu traço uma reta tangente àquele ponto. E aí, se eu observar com um pouquinho de cuidado, olha, a bússola, ela tem que acompanhar o campo magnético. Então, a bússola aqui em cima teria que estar apontando para a direita, aqui ela está apontando para cima, né? A direita ela teria que estar apontando para baixo, ela está apontando para a esquerda, né? Embaixo, ela teria que estar apontando para a esquerda, ela está apontando para cima. Nesse ponto aqui, ela está apontando para cima, ela teria que estar inclinada. E a esquerda do fio, ela aponta para cima, é onde exatamente o campo magnético está apontando, né? Então, qual a posição correta da bússola, né? É a bússola colocada no ponto
ele chamou cada um desses pontos de um número, né? Um número em algarismo romano. Ele falou que essa aqui é a posição da bússola 1, e ele foi caminhando. Essa aqui é a posição da bússola 2, essa aqui seria 3, essa aqui é 4 e essa aqui é a quinta bússola. Então, qual que aponta corretamente? A bússola 1, né? Por que a bússola 1 aponta corretamente, né? Porque ela indica o vetor de indução magnética, né? Que é tangente à linha de campo. E por que eu sei que ela está apontando, ela está tangenciando e está nesse sentido? Por causa da regra da mão direita, tá bom? Bom, questão número 2. Essa questão também é uma questão conceitual no começo, né? Então vamos ler a 2 aqui com um pouquinho de cuidado. Um fio fino, encapado ou esmaltado é enrolado em uma haste de ferro. Opa, então aqui eu tenho um núcleo de ferro, eu enrolei um fio em torno dessa haste de ferro. O fio é ligado aos polos de uma pilha, como mostra na figura. E a corrente sai, ó, ela entra aqui, ó, dá a volta em torno do fio, ó, vai enrolando e sai e fecha o circuito. Então eu tenho um circuito fechado, né? Ele pergunta, por que a haste passa a atrair pequenos objetos de ferro ou aço? Então, essa haste aqui, se você colocasse um pedacinho de alfinete aqui, não aconteceria nada. A partir do momento que você ligou o fio na bateria e fechou o circuito e a corrente elétrica começou a circular, essa haste começa a atrair objetos de ferro ou aço, como alfinete, clipes e assim por diante. Por quê? Né? E depois, aproximando-se uma bússola desta haste, qual extremidade ela indica como sendo o polo norte? Será que é a extremidade direita ou a extremidade esquerda? Né? E C, qual a mudança que ocorre ao se inverter a pilha, né? Inverter os polos da pilha? Então, se inverter os polos da pilha, a corrente vai mudar de sentido. O que acontece então? Tá bom? Então, vamos responder essa questão com um pouquinho de cuidado, né? Então, eu tenho corrente, a corrente está percorrendo aqui, ó, o fio dá a volta, vem aqui na frente, dá a volta para trás e na frente. E por que ao ligar esse fio na bateria, essa haste começa a atrair pedaços de ferro, né? Ou materiais ferromagnéticos, né? Porque a corrente elétrica produz campo magnético, exatamente. Então, é a corrente elétrica aí que está produzindo o campo magnético. Ou seja, essa minha barra se torna um solenoide que, ao ser percorrido por corrente elétrica, está produzindo um campo magnético B, né? A letra B, ele pergunta, se eu aproximar uma bússola dessa haste, qual extremidade ela indicará como sendo o polo norte? Então, vamos ter que usar a regra da mão direita, né? Então, agora a gente vai usar a palma da mão aberta, né? O polegar da mão direita tem que estar junto com a corrente. Então, se eu girar a minha mão, ó, com o polegar para cima, a palma da mão estaria voltado para onde, né? Para a esquerda. Agora, se eu colocar o polegar para baixo, para acompanhar o fio, então polegar, acompanhar o sentido da corrente, a palma da mão está voltada para onde? A palma da mão vai estar voltada para a direita. Então, significa que o campo aponta no sentido aonde está a palma da mão aberta. Esse aqui é para onde aponta o campo magnético. A essa extremidade eu falo que é o polo norte e essa extremidade é o polo sul. Então, essa barra se comporta como um ímã na forma de barra que tem polo norte e polo sul. Só retornando, né? Se a corrente estivesse apontando para cima, então eu abriria a palma da mão com o polegar para cima, a palma da mão estaria apontando para a esquerda e lá eu teria o polo norte. Como ela está para baixo, né? Então, ó,
palma da mão para baixo, ó, junto com a corrente, abro a palma da mão agora está voltada para a direita, então o campo magnético aponta para a direita. Para onde está apontando é o polo norte, a setinha é o polo norte, a outra é o polo sul, né? Então, se eu colocasse uma bússola nas extremidades, ela indicaria que a extremidade direita é o polo norte, então extremidade direita, polo norte, e a extremidade esquerda seria o outro polo que nós vamos chamar de polo sul, né? E finalizando a letra C, qual a mudança que ocorre ao se inverter a pilha, né? Então, se eu inverter a ligação da pilha aqui, a corrente muda de sentido. Então, se ela muda de sentido, no lugar dela percorrer o meu solenoide, ela sair do fio de cima, né? E começar a andar no sentido que é o sentido contrário, ou seja, ela vem desse fio, passa por trás, ela começa a subir, né? Então, o polegar estaria para cima, porque eu inverti em sentido da corrente, eu abro a palma da mão está voltada para a esquerda. Então, ao mudar a polaridade da pilha, eu mudo o sentido do campo magnético, né? Então, essa letra C, como é que a gente pode responder, né? Então, ao mudar a polaridade da pilha, ocorrerá inversão no sentido da corrente elétrica. Então, inversão no sentido da corrente. E, consequentemente, inversão dos polos magnéticos. Aonde é norte vira sul e onde é o sul vira norte, tá bom? Bom, vamos agora para o exercício 3, né? O exercício 3, esse aqui vai envolver cálculo, não vai envolver a regra da mão direita, né? Então, vamos ler ele com um pouquinho de cuidado, vamos ver como é que a gente resolve essa questão 3 aqui, né? Então, a questão 3, ela coloca a seguinte coisa, né? Nossa, essa não tá muito boa essa luminária. Vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ela aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver. Acho que, bom, vamos ver se... Bom, o que fala a questão 1, né? Oh, desculpa, a questão 3. Tá. Uma espira circular de raio 0,2 metros é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes no sentido horário. Dê as características do vetor campo magnético no centro da espira. Adote que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Bom, então eu tenho o raio da espira que é 0,2, a intensidade de corrente que a percorre e está percorrendo ela no sentido que é o sentido horário, né? Então, nessa questão 3, eu vou imaginar a espira aqui, ó, no plano da folha de papel, né? Tá paralelo aqui, ó, né? Essa espira, pelo que ele nos disse, tem um raio conhecido, né? Esse raio é um raio de 0,2 metros. Ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica de 8 amperes no sentido horário. Então, vou representar aqui em volta, em vermelhinho, ó. Então, aqui a gente vai ter em cima aqui da espira, ó, essa aqui é a corrente I, e a corrente I está percorrendo ela no sentido horário, né? O μ0 é dado, a gente conhece o μ0, é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. E nós vamos usar a equação para calcular o campo no centro da espira, né? O campo na espira é μ0i sobre 2r. Quando era o fio,
é uma equação muito parecida, μ0 isso, só que é dividido por 2πr, aqui não tem o π, né? O μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? O I é 8 amperes, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o raio. No lugar de 0,2, eu vou escrever 2 vezes 10 a menos 1, tá? Ele está em metro, né? Está concordando aqui com o sistema internacional. Então, quanto vai dar esse B, né? Eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4, ó, então esse 4 simplifica com 4, eu vou ter 8π, aqui o 10 a menos 1 sobe para cima, 10 a mais 1, 10 a menos 7 com 10 a mais 1, isso aqui dá 10 a menos 6 Tesla. Esse é o valor do campo, né? Se eu trocar o π por 3,14, então é 8 vezes 3,14 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, né? Quanto dá o B agora? 8 vezes 4? 32 vão 3, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11. Vai 1, 8 vezes 3, 24, com 25, né? 25,12 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Ou eu poderia escrever em potência de base 10, 2,51 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o valor do campo, né? Mas a questão é para onde esse campo está apontando, né? Aí que a gente tem que usar a regra da mão direita, né? Então, quando eu tenho espira, eu vou colocar a palma da mão dentro da espira, com o polegar girando junto com a corrente. Então, eu poderia imaginar, eu tenho duas possibilidades. Ou a palma da mão está apontando para dentro da espira, ou a palma da mão está apontando para fora da espira. Para onde apontar a palma da mão é o sentido do campo, né? Se eu colocar a palma da mão para fora e girar o polegar está girando contra a corrente. Então, se eu apontar a palma da mão para dentro da espira e girar o polegar vai girar a favor da corrente. Então, como o polegar está a favor da corrente e a palma da mão está voltado para dentro, significa que o campo ele é um campo em que está apontando para dentro do plano da espira, né? Então, eu não consigo desenhar um vetor apontando para dentro, mas eu sei o símbolo, né? De um vetor perpendicular ao plano do papel que aponta para dentro. É o xizinho, né? Então, aqui no centro da espira, olha, o meu campo é perpendicular e ele aponta para dentro, tá bom? Com isso, a gente resolveu a questão número 3, tá?